Bom dia, pessoas. Hoje eu resolvi falar sobre o método científico, mas ao invés de simplesmente descrever o que é o método, fazer um PowerPoint mostrando cada passozinho, eu prefiro te mostrar como que a pesquisa ela funciona de uma maneira mais dinâmica, entendeu? O que é que realmente o pesquisador está fazendo. Então, por exemplo, vamos supor que você é um biólogo como eu, e por alguma razão, que você é um menino esquisito, você gosta muito de galinhas. Então você ia para a fazenda do seu avô lá, aquele avô que não gostava muito de você, ficava te botando lá no meio das galinhas, você ficava observando as galinhas com seus interesses estranhos e ao observar as galinhas você começou a reparar que tinha alguns galos que pareciam controlar todas as galinhas e batiam nos outros galos. E você começa a ter essa ideia que talvez exista uma hierarquia, uma certa dominância entre os machos e que essa dominância parece que dá acesso ao macho dominante a essas fêmeas, porque os outros não conseguem chegar perto delas. Então, esse é o primeiro passo de qualquer abordagem científica. Você tem que ir no mundo e observar, né? Toda a informação que o nosso cérebro lida, primeiro tem que passar pelos sentidos. Então você observa o mundo e você começa a ver o que você acha ser padrões. Até aquele momento você não sabe, mas você parece ver aquele padrão. E aí vem a segunda etapa da ciência, que é você formular uma hipótese. Você pensa, poxa, será que galinhas formam hierarquias de dominância? Essa poderia ser uma hipótese. Só que você poderia observar um pouco mais e começar a reparar, por exemplo, que o macho que você acredita ser o dominante, ele parece ser maior do que os outros. E você observa aquilo e talvez semana que vem, que você gosta muito de fazenda, você vai para a fazenda de um outro parente seu, bando de fazendeiro, aí tem um outro grupo de galinhas e você observa o mesmo padrão, uma certa dominância e o macho dominante parece ser o maior. Aí você formula a hipótese: será que a dominância, hierarquia, ser dominante está associado com ser maior? Será que machos que são maiores se tornam dominantes? E aí você passa para a terceira etapa, que seria exatamente coletar dados para que você possa testar essa hipótese sua e ver se você estava correto, entendeu? Então, por exemplo, uma forma de você fazer isso seria você ir lá para a fazenda do seu tio, seu avô, sei lá que parente que é, que você tem tanto parente, e sentar lá com o seu bloquinho e decidir, na verdade, antes de você sentar lá, você decide como que você vai medir a dominância desses bichos, porque, por exemplo, uma forma seria, toda vez que eles brigarem, você anota a identidade de um macho do outro, às vezes as galinhas tem uma marcação na pena, porque é de propriedade, então um tem lá nome A1, outro é A2, B, aí você vê B lutou contra C, aí você marca quem ganhou a luta. E aí você faz uma tabela, aí você observa, você tem que ter decidido o experimento antes de você chegar ali, então você decide se vai observar por um dia, 2 dias, quantas horas você vai observar, enfim, todas essas coisas técnicas, porque na hora que você for publicar o seu artigo, você vai ter que escrever no método o que você fez e você vai ter que justificar o porquê que você escolheu essa abordagem, porquê que você acha que medir a dominância dessa forma é a melhor forma. E você tem lá o seu bloquinho e a outra, você vai chegar em casa e passar esses dados, por exemplo, para uma planilha de dados, né? Então aqui eu tenho uma planilha verdadeira da minha pesquisa. Aí você tem, por exemplo, a identidade do grupo, se você observou mais de um grupo em mais de uma fazenda, a identidade do macho, se ele é o macho A1, B2, enfim, a, a idade do macho, quantos anos ele tem, enfim. Você vai anotar todas aquelas informações que você acha que é relevante para a sua pergunta.
Daí, você, depois de ter coletado o dado, você agora tem que analisar esse dado. E existem diferentes formas de analisar dados. Dentro da biologia ou das ciências de forma geral se usa muito métodos estatísticos para fazer análise. Eu não vou entrar nesses detalhes agora, não nos interessa. Mas uma forma seria, por exemplo, você desenvolveu uma variável que mede o ranking desses machos. Cada vez que ele ganha, você dá alguns pontos, cada vez que ele perde, você tira alguns pontos. Então você tem uma categoria numérica que, sei lá, vai de 3.000 a 0. Quanto mais alto, mais dominante o macho é, de acordo com aquela sua categoria. E a sua pergunta original era se machos pesados se tornam dominantes. Então o que você esperaria nessa circunstância? É aí que é a questão da previsão. Então você espera, neste caso, que peso, que você teria também que ter medido lá na hora, talvez após o experimento ou antes, mais uma das coisas que você teria que definir. Você vai ver se o peso daqueles animais está associado com o ranking dele. Se uma variável e a outra, elas acontecem simultaneamente, né, de uma forma talvez linear. Então, por exemplo, aí você usa seus métodos estatísticos, o seu tipo de análise. Cada tipo de dado tem uma análise específica. Se as suas variáveis são números contínuos, você vai usar talvez uma regressão linear. Se for categorias, você vai usar outro tipo de análise, uma nova, que é análise de variância. Enfim, tem ferramentas para isso. Não vamos entrar nesses detalhes. Então você vai e analisa, e no seu caso as suas duas variáveis são contínuas. É a massa corporal dos galos e essa variável do ranking que você definiu, que é uma variável numérica, né? Aqui chama Elo Score, que é uma variável que usa para ranking de xadrez, tá? Eu não sei como é que eles chamam em português. Provavelmente Elo também. Então, essa aqui é o resultado da sua análise e o que essa porcaria aqui está te dizendo, né? No eixo X, que é a variável independente, que é a variável, nesse caso, da massa corporal, e aqui no eixo Y, o ranking dos machos, né? Então a ideia aqui é que cada ponto desse é um macho. Então, por exemplo, esse macho aqui, ele tem, sei lá, 1,650 kg e o ranking dele é bem baixo, sei lá, 200, né? Então, nesse caso, você pode ver que tem uma relação positiva entre massa corpórea e ranking. Você tem uma tendência, quanto mais pesado o macho, maior é o ranking dele, correto? Você poderia ter tido uma relação inversa, você poderia ter tido uma reta que passaria assim, em que a tendência seria que quanto mais pesado, menor o seu ranking, né? Essa reta, ela é a reta de previsão do modelo que você rodou lá na sua análise. Não nos interessam os detalhes exatos do que exatamente o modelo está fazendo aqui, mas ele vai tentar passar uma reta que maximize, que melhor se adeque à distribuição do seu modelo. Então, nesse caso, ele vai tentar colocar uma reta que minimize a distância entre todos esses pontos que você tem aqui dos machos, né? Isso simplificando demais, tá? Mas, como você pode ver, os pontos estão bem mal distribuídos nessa reta, né? Apesar de você ver uma certa tendência, né, positiva dessas duas variáveis, esses pontos estão super espalhados. Isso significa que tem muita variabilidade nesses seus dados. Que essa relação da massa corpórea com o ranking, ela explica um pouco dessa variação, mas não explica muita coisa. Tem muita coisa acontecendo aqui nesse sistema biológico seu que o seu modelo não explica. O que é bem óbvio, porque a forma que você escolheu para avaliar a sua pergunta foi, né, com bichos soltos,
sem nenhum tipo de controle, você só foi lá, começou a anotar, etc. E os animais, e esse é um grande problema da filosofia, da ciência moderna, que é um problema filosófico que a gente pode discutir em outro vídeo, é exatamente essa coisa de tentar reduzir uma relação para duas variáveis, ou algumas variáveis. O ser vivo, né, no caso nosso aqui, o galo, ele não é massa e ranking, ele é um ser, um conjunto, ele é maior do que as partes, mas é assim que a ciência moderna funciona, que é tentar separar variáveis do ser como um todo e tentar encontrar essas relações. Então, nesse caso aqui, essa análise eu realmente fiz. Existe uma relação que a gente chama estatisticamente significante, que você pode dizer com uma certa segurança que machos mais pesados tendem a se tornar dominantes. Como que você define se essa relação é significante ou não? De novo, são métodos estatísticos, mas é basicamente, de forma bem geral, qual a probabilidade desse padrão que você observa ser puramente aleatório, de na sorte isso aqui ter surgido, sem ter nenhum tipo de determinismo. E se a ferramenta diz que é muito improvável, porque a relação aqui é muito forte, muito aparentemente muito determinista, ele te dá um valor e fala, não, você está confiante de que essa relação ela é real. Né? Se essa relação não fosse real, por exemplo, se massa corpórea não tivesse nenhuma associação com ranking, esses pontos iam estar totalmente espalhados aqui, sem nenhum tipo de tendência, e a sua reta seria, na verdade, uma reta, né, paralela aqui, com nenhuma tendência clara para positiva ou negativa. Então, como eu falei, um dos problemas dessa forma que você, amante das galinhas, escolheu de medir, de testar a sua hipótese, ela é um pouco complicada porque você não está controlando nada. Você tem um bando de animais soltos e, como eu disse, os animais não são só massa e ranking. Então você poderia ter tentado responder essa pergunta de outra maneira. Por exemplo, você poderia, inclusive, antes que eu explique, se você tivesse uma relação perfeita, uma correlação perfeita entre, sei lá, uma variável x e y, no nosso caso, massa e ranking, você teria isso, né? Todos os pontos cairiam na reta, seria uma relação perfeita. E, nesse caso, você tem um pouquinho de variabilidade. Como eu trabalho com seres vivos e não com coisas inorgânicas, o dinamismo dos seres vivos acaba implicando que as relações elas nunca são perfeitas, nem assim. Muito difícil encontrar um trabalho de biologia que tenha esse tipo de relação. Num elemento químico talvez você encontre, mas os animais são muito dinâmicos para ter esse tipo de relação, tá? Mas uma outra forma de você tentar responder a mesma pergunta, mas de uma forma mais controlada, que é o que a gente chamaria de um experimento científico, seria você, por exemplo, pegar várias gaiolas, né, ou não gaiolas, mas, sei lá, algumas arenas grandes, caso você tenha um laboratório com uma área externa, e aí você seleciona galos de uma certa massa corpórea e galos um pouco menor, e você deixa eles brigar. Como muitos de vocês aí devem ser aqueles biólogos muito frouxos, muito sensível, que, né, ambientalista, então você pode, sei lá, tapar as esporas do galo para que eles não se machuquem muito, mas enfim, você deixa eles brigarem e você fica lá mais uma vez anotando. E pode ser que você consiga observar duas gaiolas ao mesmo tempo, pode ser que você precise avaliar uma de cada vez, mas enfim, você avalia e anota qual dos machos foi o vencedor. Novamente, você já tem que ter um protocolo do seu procedimento. Por exemplo, o que você faz caso esses dois bichos não briguem de jeito nenhum? Você rejeita aquela gaiola e não coloca na análise? Quanto tempo você vai observar? Quanto tempo você vai esperar? Você vai avaliar como que você vai avaliar quem ganhou e quem perdeu, entendeu? Essas coisas você tem que definir a priori antes de iniciar o experimento, senão vai ser uma confusão para você. Então você avalia, você coloca vários, né? Não adianta você colocar apenas uma gaiola, porque o que você está tentando descobrir é um padrão que você acredita ser um padrão geral. Se você colocar só uma gaiola, pode ser que
por pura sorte, o macho grande ganha naquela gaiola. Duas gaiolas, ainda assim, pode ser que por pura chance, pura sorte, dois machos grandes ganhem. Então você tem que ter uma amostra que seja representativa tanto da população quanto do tipo de pergunta que você está fazendo, entendeu? Então, sei lá, você bota várias gaiolas, faz isso durante todo o ano e você anota quem é o vencedor, pesa cada um deles, né? E daí, mais uma vez, você faz a sua tabelinha, joga para o computador e faz sua análise, né? Então, nesse caso aqui, para ficar um pouco mais didático, vou te mostrar o que eu, por exemplo, poderia fazer. Isso aqui é um programa de análise estatística, no meu caso eu uso R, então ele poderia, sei lá, importar a sua planilha de dados, e aí você, né, conhecendo como fazer o código, como programar isso daí, você gera a sua análise de dados, e nesse tipo de análise você vai gerar, por exemplo, esse dado. Porque agora você tem, diferente daquele primeiro experimento, né, que era um experimento ao ar livre, que eram duas variáveis contínuas, agora você tem dois galos. Um ganhou, o outro perdeu, né? Então o que ganha você chama de dominante, o que perde você chama de subordinado, né? Então agora a sua variável ela não é mais contínua, ela é uma variável categórica com dois levels, né? Dois níveis. E você vê o peso de cada um, do vencedor e do perdedor, e você faz uma análise para ver se a média do peso dos vencedores é diferente da média do peso dos perdedores, por exemplo. Então, nesse caso aqui, você tem do lado esquerdo, do lado, depende se é para você ou para mim, né? Do meu lado esquerdo aqui, você tem os machos dominantes, os machos que ganharam as brigas, e do lado de cá o subordinado. Os verdinhos são os pontos, né, representando cada macho. O preto é a média do peso entre todos os vencedores. Mesma coisa aqui. A barra não nos interessa agora, mas é quão seguro você está que a média, né, representa bem a população ou a sua amostra. Então você vê que, sei lá, nesse caso aqui os vencedores têm por volta de 1,7 kg, os perdedores têm por volta de 1,3 kg. E mais uma vez parece que os seus dados estão te dizendo que machos mais pesados tendem a se tornar dominantes, entendeu? Agora, aí você escreveria um artigo, né? Machos mais pesados se tornam dominantes em galinha doméstica, galos domésticos. Aí você escreve a introdução, né? O que tem a literatura sobre dominância, sobre peso, se esse tipo de padrão já foi encontrado em algum lugar. Você escreve o método, como você, né, mediu o peso, qual balança que você usou, como você mediu a dominância, por quanto tempo você olhou, os seus resultados, você mostra as estatísticas, coloca as figuras e depois você discute a importância dos seus resultados no artigo. Agora, entenda que, exatamente porque eu disse que a ciência, de maneira geral, ela tenta abstrair essas variáveis, quando na verdade o sistema ele não é essas variáveis, ele é muito maior do que isso. Para sua descoberta ter algum tipo de valor, ela tem que gerar uma certa previsão. Então, por exemplo, para ter alguma relevância que você acabou de descobrir, você espera que se alguém amanhã for numa granja e medir o peso e a dominância dos machos, ele vai sempre, ou quase todas as vezes, encontrar que os machos dominantes são mais pesados. Porque se cada vez que o sujeito tentar fazer a sua análise e encontrar uma coisa diferente sei lá, na granja do tio dele, que batia nele na infância, os galos menores, na verdade, se tornam dominantes, ou os galos mais coloridos, ou o que quer que seja, a sua previsão ela tem pouquíssima utilidade. Ela pode ter funcionado para aquela população, por alguma razão naquela sua população. Você pode começar a perguntar o porquê que na minha população galos pesados se tornam dominantes. Mas, se ela não tem uma aplicabilidade geral, essa sua teoria ela é furada, ela não serve para muita coisa, não vai ter muito interesse da comunidade científica. Agora, se você descobrir um padrão geral,
e que é encontrado não só em outras galinhas, mas também em outras espécies, quem sabe búfalos, né? Cobras, lagartos, se sempre animais mais pesados se tornam dominantes, você tem uma teoria geral. E aí você pode tentar explicar o porquê esse é o caso. Uma explicação intuitiva seria que eles são maiores, mais fortes, têm mais massa muscular e conseguem subjugar os animais menores. Aí você poderia extrapolar e dizer, bom, eu espero que em espécies em que não haja confronto de dominância entre os machos, que haja uma certa cooperação, eu não vou encontrar essa relação. Talvez a dominância nesses grupos seja causada por outra coisa, talvez eles fazem display de coloração, etc. É você, ó, porque não tem luta, eu imagino que eu não vou encontrar essa associação. Vai ser pau a pau aqui. Então você faz essas coisas gerais, entendeu? Então, mas mesmo no seu modelo, essa curva ela é uma curva preditiva, né? Ela está te dizendo que, né, você não tem indivíduos na sua amostra que têm acima de 2 quilos. Mas se você seguir essa curva aqui, ela estaria prevendo que se você tiver um indivíduo com, sei lá, 2,5 kg, ele vai ter, sei lá, um ranking de elo de 2.700, por exemplo. Então é assim, com mais experimentos, tentando fazer o que a gente chama de replicabilidade, né? Tentar replicar os seus resultados, que você vai vendo se aquela sua proposição, se aquela sua descoberta ela é relevante ou se ela foi uma coisa específica da sua população, entendeu? Agora, veja bem, como os seres, como eu disse, eles não são essas características separadas, você pode observar que aqui pode ter sido que você achou que a diferença que causou a vitória dos machos era o tamanho, mas na verdade pode ser que esses caras aqui perderam porque eles são brancos. Não, eu não sou Black Lives Matter. Pode ser que ser branco é porque ele é de uma raça diferente, entendeu? Talvez essa raça seja menos agressiva. Então você tem vários fatores que poderiam mascarar o seu resultado. Às vezes você está, na verdade, medindo uma diferença de raças e essa raça ela tende a ser menor, mas ela perde não porque ela é menor, mas porque ela é mais pacífica, ela não briga tanto, ela não foi talvez, não teve seleção artificial para agressividade nela. Então o que os cientistas fazem é tentar, né, sempre controlar o máximo possível todas as variáveis. Então nesse caso, para eliminar esse problema, você escolheria 2 machos da mesma raça, e aí só controlaria o tamanho, a diferença de tamanho. Mas pode ser também que às vezes um macho era mais velho do que o outro e macho mais velho já não tem a mesma energia. Então uma forma de controlar isso seria sempre usar machos de 2 anos que nasceram no mesmo ano. Mas entenda que quanto mais você vai controlando essas variáveis, talvez sim, facilite para você encontrar uma relação de causa e efeito daquelas duas variáveis, mas vai ficando cada vez mais artificial. Porque na natureza não existe esse controle. Existem animais de várias idades, existem animais de vários tamanhos, existem animais de vários tipos de personalidade. Então, muitas vezes, o que você encontrar no laboratório com os seus experimentos, você não vai encontrar na natureza. E esse é um dos outros grandes problemas da ciência moderna. Começa com essa abstração tão grande, faz aqueles modelos, nossa, eu prevejo isso, 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 mas o seu modelo ele se baseia em uma realidade que ela é alterada, ela é artificial. E pouquíssimos experimentos, pouquíssimos pesquisadores vão lá e tentam encontrar os padrões que eles acharam no laboratório na selva. E várias vezes eles vão e descobrem que o padrão que eles encontraram não aplica na selva. E aí a credibilidade do seu trabalho ela continua interessante, mas a aplicabilidade para questões reais é mínima. Então entenda que o método científico é extremamente limitado e é da natureza do método científico ser limitado. Você pode tentar várias formas, você pode tentar menos controle, como o nosso primeiro experimento, mas aí você não sabe qual a variável que está causando o quê, porque tem
né? Pode ser várias coisas. Você pode tentar controlar as variáveis, mas aí fica artificial. E aí cabe ao pesquisador decidir o que ele quer, né? O que ele quer fazer, ser honesto na hora de escrever o artigo, colocar as limitações do estudo. Olha, meu estudo pode ser que ele não seja aplicável para isso, isso e isso. E, com sorte, com mais estudos, tanto na selva como no laboratório, talvez aquele padrão que você descobriu, ele se confirme de maneira geral e se torne uma teoria que explique um padrão geral da natureza. Ou não, pode ser que você perdeu seu tempo e descobriu uma coisa que era extremamente local, sem nenhuma aplicabilidade. Então, espero que tenha ficado claro mais ou menos como funciona o método científico, como o pesquisador faz a pesquisa, e até a próxima.